Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, seja muito bem-vindo à segunda temporada do podcast Justa Prosa. Este episódio da série No Interesse da População é especial sobre a Semana da Mulher. Por isso, vamos ouvir a desembargadora federal e decana do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Marga Ingbart Tessler. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do TRF4. Eu sou Marjulie Angonese e converso então agora com a doutora Marga Tessler. É um grande prazer tê-la aqui conosco, doutora. Prazer o meu, Marjulie. Prazer o meu. Muito ótimo. Vamos falar sobre esse assunto tão importante. É bem importante e é bem atual, apesar de que nós apesar do nosso desejo de que não fosse assim tão atual, né, essa questão dos direitos da mulher, que isso já tivesse sido resolvido, né? E aí, fazendo uma rápida retrospectiva em relação à questão da legislação, a Constituição de 1824, há praticamente 2 séculos, não permitia que as mulheres votassem ou que fossem eleitas, nem que fossem funcionárias públicas, veja bem. O voto só passou a ser direito das mulheres 113 anos depois, em 1937. Avanços significativos mesmo, no entanto, só aconteceram em 1988, durante a Constituição Cidadã, em relação a diversos direitos femininos. Mas a proibição de diferença salarial entre os sexos, garantida em 1934 ainda, veja bem, não é uma realidade no Brasil. Como a senhora vê um possível avanço em relação a essa e a outras questões em relação ao direito feminino, doutora? É uma longa batalha e nós estamos na caminhada. E eu acho que nós estamos relativamente bem. Tivemos alguns progressos e vamos caminhando. Acho que a jornada é difícil, mas estamos a caminho. E vamos, enfim, não sei quando, mas vamos chegar onde nós pretendemos. Quais que são os principais nós que a senhora enxerga nesse momento em relação aos direitos das mulheres e a essa construção coletiva de uma sociedade mais igualitária, mais justa, para que todas as pessoas possam exercer o seu direito à cidadania sem distinção de classe social, de gênero, de opção sexual, enfim? Bem, a legislação é importante, nós tivemos avanços, mas, no meu ponto de vista, a legislação ela não opera mudanças na vida real. O que opera mudanças é a educação. E as mulheres são, em grande parte, responsáveis pela educação dos filhos. Então, na verdade, está muito nas nossas mãos, na nossa responsabilidade, pontuar essa importante educação para, enfim, as mulheres, o gênero feminino ser considerado, né? É por meio da educação. Me parece que nós avançaremos muito por meio da educação. Falando um pouquinho, né, sobre a Justiça Federal nesse sentido, né, e todo o seu papel educativo também que a própria Justiça Federal tem, essa representatividade feminina que tem avançado aos poucos, né, inclusive com o ingresso cada vez maior de mulheres na própria carreira do direito, conseguindo fazer faculdade, enfim, ela tem alterado o perfil não apenas do judiciário, né, como também na própria prestação de serviços às pessoas. O que a senhora entende como positivo nesses últimos anos que a gente possa destacar em relação à representatividade e à alteração que essa representatividade faz para a melhoria dos serviços nesses termos, né, falando em questão de gênero? Sim, eu vou lembrar de um fato que ocorreu em fevereiro de 88, quando tomamos posse, algumas mulheres, no extinto e saudoso Tribunal Federal de Recursos. Estava eu e a colega Maria Lúcia dos Leiria, acompanhada dos maridos. E veja, na antessala, onde iriam entrar os empossandos, passaram os nossos maridos, achando que eram eles que iam tomar posse. O organizador do evento claro que nossos maridos estavam muito bem, muito elegantes, mas éramos nós as empossandas. E isto, assim, chamou muito a minha atenção, né? Éramos poucas mulheres, sim, e hoje eu vejo com alegria que estas posses, que agora são os tribunais regionais, cada vez mais
o elemento feminino, eu não digo que seja majoritário, mas ele está em grande número. Então, algo se alterou no primeiro grau. Nas cortes intermediárias, como a nossa, nas cortes superiores, nem falar, há um déficit na representação feminina, mas um dia se chega lá. E isso se traduz, com certeza, no olhar para as decisões judiciais também. A gente tem algumas questões bastante emblemáticas, né, na história nos últimos anos. Sim, acho que tem. O elemento feminino trouxe uma grande contribuição. Seria até fastidioso nós aqui enumerarmos decisões. Mas são decisões talvez mais reflexivas, um pouco mais humanas, eu diria nesse sentido, né? Nesse sentido dos direitos humanos, de um olhar mais humano para algumas questões. Bom, eu quero voltar um pouquinho na sua primeira afirmação em relação à questão da educação, né? E aí, essa educação diferente das décadas anteriores, às quais o país passou, acabam fazendo com que, como a gente estava falando, mais mulheres consigam acesso aos bancos universitários e, portanto, consigam ainda galgar mais espaços em carreiras públicas, em carreiras privadas e construir a sua própria autonomia, né? Nesse sentido, a senhora que passou por por poucas e boas, digamos assim, durante todos esses tempos, né, sendo como uma das precursoras de cargos mais elevados no judiciário brasileiro. O que a senhora entende como um destrave para essa educação inclusiva, diferente, pensando não apenas, né, nessa questão dos bancos universitários, mas de um modo geral, nas questões mais cotidianas da vida, né, ou em outros termos, como educar crianças, adolescentes, jovens adultos, para esse mundo que seria tão mais bonito, né, se fosse mais igualitário, sem que a gente precisasse estar discutindo esse tipo de coisa ainda. Bem, eu não levaria, eu não vejo as pessoas pelo gênero, pelo sexo, pela cor, são seres humanos, vamos dizer assim, e assim me parece que deveriam ser encarados como humanos, que todos somos, né? Como destravar isto não, porque na época em que eu concluí o ginásio, as mulheres não faziam as matérias das exatas, no máximo seriam professoras. Isso era um padrão muito grande. Para romper com esse padrão, nós tivemos que nos opor ao desígnio, especialmente dos pais, né? Dos pais ou maridos na época em que não era nem acessível, não poderíamos nem sonhar nisso. Então, em grande parte, eu acho que é uma luta das mulheres de querer concretizar exatamente por tomar aquele lugar que elas querem, qualquer lugar. A função, vou dizer assim, a tarefa de ser mãe é muito importante. Se ela quiser esta, ótimo. Mas se ela quiser ser engenheira numa plataforma de extração de petróleo, também está bom. Então, cabe à mulher realmente tentar, por méritos, porque nós temos que ser melhores, né? Muitas vezes melhores do que os concorrentes masculinos, isso é uma realidade, né? Para conseguir concretizar este sonho. Acho que a gente tem que, para destravar isso, correr atrás dos sonhos e não se conformar com o que a realidade é, com o que a realidade até era, mas ela já alterou, né? Então, correr atrás dos sonhos. E se pensando, né, nessa possibilidade de alguns sonhos poderem ser concretizados em curto, médio e longo prazo, né? O que a senhora entende como uma possibilidade mais próxima, falando em termos de legislação mesmo, agora voltando de novo àquilo que a gente estava falando antes, né? De concretização de alguns direitos femininos, o que a gente tem como vislumbre para esses próximos anos de algumas possibilidades de melhoria, de avanços, digamos assim, em termos de direitos
no papel, né, o direito, aquele na mais pura e fria letra da lei para as mulheres? Bem, eu acho que a nossa Constituição não oferece travas, né? Nós temos uma lei maior que permite praticamente tudo. Vejo com um pouco de preocupação, porque não deu certo, né? A questão das cotas na política, né? As cotas femininas. E elas foram fraudadas, né? Me parece que não se conseguiu, embora as candidatas, muitas foram fake, foram candidatas que nem se puseram como candidatas, apenas para fazer número. Então, neste ponto, eu vejo assim também uma falha nossa, porque nós não podemos aceitar o papel de sermos só um número para fazer de conta que estamos. Então, nós estamos compactuando com uma coisa que é fake, uma coisa que é falha. Né? E daí eu fiquei bastante frustrada com com a possibilidade das cotas na política, porque não deu certo. Eu achei que era uma coisa positiva, ela não se concretizou como positiva. A gente viu, o que a gente viu? A gente viu que não foi possível. E aquelas candidatas que obtiveram êxito foram efetivamente protagonistas, são mulheres que têm um perfil já formado para atuarem na política, a gente vê muitas com muito sucesso. Então, eu acho que é por aí, é fazer uma formação, se preparar para aquele papel e não aceitar meramente participar de algo que é uma farsa, né? E passar a mulher, se ela quer alcançar um determinado objetivo, deveria se preparar para ele, né? As mulheres na política é a mesma coisa. Outra, nós votarmos em mulheres, quem vota em mulher, o eleitorado feminino é a maioria. Mas será que as mulheres votam em mulheres? Acho que não, porque não se conseguiu eleger, né? Então, tem alguma coisa errada ali, porque nós somos eleitoras, né? É por aí, eu acho, é por aí, é pelo nosso voto, pela nossa voz, né? E por movimentos que nos encaminhem nesse sentido, e não participar de farsas, né? Meramente de ser um número, de poderem dizer, lá, né, vamos oferecer, enfim, mas que não, primeiro não estávamos preparados, depois porque aceitamos uma situação que não é ideal. Bem, para a gente encerrar, doutora, qual que fica como mensagem da senhora, qual a mensagem que a senhora deixa para as mulheres nesse mês das mulheres, em que ainda enfrentamos tantas dificuldades, que sabemos que grande parte dos lares brasileiros são formados por mulheres mães sem a ajuda dos pais das suas crianças, por exemplo, que agora em um momento de pandemia sofrem ainda mais em relação a isso por não ter esse subsídio, né? Mas uma mensagem de alento, né? A gente tem tantos problemas, mas vamos pensar também em algumas coisas que possam dar uma esperança para as pessoas. Qual é a mensagem da senhora? Olha, é positiva. Eu tenho muita esperança em que as coisas já estão caminhando, elas estão em andamento. Falta talvez um pouco mais de força, um pouco mais de preparo. E eu estava, agora há pouco, revendo alguns livros que li sobre mulheres e me caiu nas mãos, porque eu fiz uma resenha, Os Cisnes Selvagens, 3 gerações de mulheres na China. Na primeira geração que é abordada ali, as mulheres não tinham nem nome. Nascer mulher não tinha direito ao nome. A segunda geração, que era a avó da escritora, as mulheres enfaixavam os pés, que ficaram com os pés de no máximo 12 centímetros, o que era uma tortura terrível para os padrões estéticos. Então, acho que nós avançamos bastante. Eu relendo alguns trechos desta obra, vi como houve avanço. E vai haver mais, sim. Eu acho que a questão é nós nos prepararmos e, além de um preparo para aquela atividade que nós queremos exercer,
preparo técnico, também é de lutar pelo sonho, lutar por aquilo que nós queremos, porque tem muito espaço para ser ocupado. E eu acho que as mulheres estão, sim, destinadas a ocupar um espaço maior, um protagonismo maior, e nós vamos nessa caminhada. Acho que temos muita chance de chegar lá. Certo, doutora Tessler, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, sempre em frente. Obrigada. Muito obrigada. Bom trabalho. Obrigada para a senhora também. Bom, esse foi mais um episódio do Justa Prosa, um podcast produzido pela SECOM do TRF4. Mande suas sugestões por mensagem em nossas redes sociais. Coordenação de Leonardo Schneider, apresentação e edição de mim, Marjulie Angonese, logomarca e publicação de Alberto Bigatti, locução da vinheta Maurício Calduro, pesquisa de trilha Karen Friedrich, redes sociais com Ângela Gil, edição de imagens de Silvio Cirângelo, apoio Paulo Albano e Manuela Ribeiro. Obrigada pela audiência e nós nos encontramos no próximo episódio.